Fala galera, sejam todos bem-vindos a Cava, o canal de charcutaria que você aprende de verdade. Ó, a gente fez essa brincadeira no vídeo anterior e a galera adorou o slogan. Então, bem-vindos a Cava, o canal de charcutaria que você aprende de verdade, tá? Já paramos para pensar como que salga a carne? Como que o sal penetra na carne? Como que o sal chega lá no interior da carne? Como que ele anda? A gente já parou para pensar nisso? Então, a gente vai rodar nesse vídeo como a carne fica salgada, tá? Roda a vinheta aí, Ícaro. Bom, galera, é o seguinte, foi um tema bastante conversado aí no nosso evento online que a gente teve, onde eu brinquei e eu sugeri para a galera pensar como que a carne fica salgada, como que a carne realmente, como que o sal realmente penetra na carne, qual tipo de sal eu tenho que usar para que esse efeito ocorra de uma melhor forma. A granulometria do sal influencia e a gente colocou vários pontos na discussão para entender junto com a teoria como que eu tenho uma cura mais eficiente. A cura nada mais é que a ação onde eu estou adicionando os sais, temperos, ervas na parte externa da carne, na maioria das vezes, e aí há um processo de troca aí de suco versus o cloreto de sódio, que é o sal que a gente está discutindo, tá? Então vamos lá, galera. Basicamente o processo que a gente adiciona o sal na carne é o processo que a gente chama a etapa de cura. A etapa de cura é onde eu adiciono sais, mais ervas, mais especiarias, mais, se você adicionar aditivos, você adicionaria. Então, essa mistura eu adiciono no momento que eu estou curando a minha carne, tá? Então, como que é a dinâmica da penetração do sal, se ele penetra ou não? Existem dois fenômenos que a gente pode considerar que acontece no momento, deixa eu colocar isso aqui para cá, no momento da cura. Então, eu tenho a minha carne aqui, então é um belo de um pedaço de um lombo, então isso aqui é um lonza, é um lombo. Desossei ele bonitinho e agora a gente vai iniciar o processo de cura. Para quem não sabe, na charcutaria você desossa, você tem que curar o produto para depois ele ficar penduradinho lá, perdendo os sucos dele, tá? É uma coisa comum essa etapa da cura. Então a cura eu vou pegar essa mistura aqui e vou adicionar na superfície da minha carne. Em quantidades calculadas, tudo bonitinho, de acordo com a sua receita. Então a sua receita vai estar lá, para cada quilo de lombo, você adiciona 30 gramas de sal, 2 gramas disso, 3 gramas daquilo, e você vai aplicar tudo isso na superfície da sua carne. Tudo isso você vai colocar num saco plástico, no vácuo ou numa caixa fechada, e isso vai para a geladeira comum, pelo menos 4 graus Celsius por em torno de 15 dias. Isso é o que todo mundo sabe. Isso tudo é a cura, tá? Só que o que acontece quando eu coloco essa carne dentro da minha geladeira? A gente tem dois processos que iniciam-se aqui. Um, que é o mais conhecido, que chama osmose. E a gente tem um outro, vou colocar a seta assim, que é a difusão das moléculas, ou difusão molecular. Quando acontece um, quando acontece o outro? Existe uma lógica, e é isso que a gente vai explicar aqui. Como que eu faço para esse salzinho que está aqui, depois de um tempo ele estar aqui no meio? Se ele não tem perna, se ele não anda sozinho. Então existe uma força, um fenômeno que acontece aí, ou dois na verdade, que ele faz isso acontecer, tá? O primeiro que acontece é a osmose. Então a osmose é basicamente o quê? A gente tem a transferência de solventes. Então vamos imaginar primeiro o que é o quê? Dentro de uma solução aqui, vamos supor que eu tenho água mais sal. A água é o meu solvente e o sal é o meu soluto. Isso é conceito, tá? Você pode ter ouvido isso ou não, o fato é que solvente é a água e soluto é o sal. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma água salgada, o soluto é o pedacinho de sal, a água
que é uma molécula H2O, para quem não lembra, também são pedacinhos de água, assim, bem toscamente explicado, tá? Então a gente tem essas duas coisas lá. A osmose acontece quando eu tenho uma membrana semipermeável no meio delas. Então, vamos imaginar que aqui eu só tenho a água. Então, o vermelhinho é a água. Aqui eu tenho o sal. O pretinho é o sal, que é o NaCl. Certo? O pontinho aqui é a água. A osmose vai acontecer o quê? Ele vai migrar o solvente, a água, do ambiente menos concentrado. Aqui tem uma concentração de sal gigantesca. Aqui eu não tenho ainda, é só água. Dentro da minha carne, lembrando que nossa carne tem 70 e poucos por cento de água. Então aqui é o menos concentrado, ele vai andar nesse gradiente aqui, nesse sentido, vamos chamar. O termo que a gente usa é gradiente. Então, ele vai andar de dentro da carne, aqui é a carne, seria a carne nossa. De dentro da carne, essa água vai ser transferida para fora da carne pelo processo de osmose. Por quê? Porque o ambiente mais concentrado está fora. Então, o gradiente da reação é o solvente anda do menos concentrado para o mais concentrado. Então, passando o tempo, isso aqui é com 0 horas de cura. Vamos imaginar agora que eu tenho 10 dias de cura, não é mais 10 horas. O que vai ter acontecido? Eu vou ter essa água migrando pela membrana, saindo da carne no caso. E ela vai estar aqui. E aí a gente não tem mais uma solução, a gente não tem mais somente sais aqui fora, a gente vai ter uma solução de sal e água. A gente fez até um experimento que é se você cortar uma batata, um legume, uma fruta e colocar sal em cima dessa metade da fruta, com o tempo você vai ver que esse sal vai virar uma aguinha salgada, vai se solubilizar, porque esse fenômeno acontece na prática. Então, se você achar que isso aqui é mentira, você vai cortar uma batata, corta uma batata ao meio, faz um buraco nela e põe sal aqui. Quando passar o tempo, essa batata vai estar cheia de aguinha aqui, ó. E obviamente salgada, porque o sal ainda vai estar lá. Então acontece isso aqui. Depois que aconteceu a osmose, que é a batatinha encher de água aqui fora, inicia-se o processo secundário, que é a difusão. Então, a osmose aconteceu, eu pus a setinha contrária aqui, ó. Então, começa-se a difusão, que é o sal, ele vai se dissociar, ele vai quebrar. Então, o sal, depois dessa fase aqui, o sal, que é cloreto de sódio, ele vai quebrar e Na mais cloro. Quebrando, ele começa, então aqui aí eu vou ter íons, né, cloro e sódio, monte. Isso é bilhões, galera. Esses íons, eles começam a penetrar por difusão e voltam para a carne, e aí sim eu vou ter o Na aqui, depois de um tempo, o cloro, e aí minha carne vai estar salgada, porque o sódio dá o gosto de salgado na carne, tá? Como que isso acontece? Qual o fenômeno que acontece? A gente explicou lá também. Imagina que eu tenho 2 caixas d'água que elas são ligadas por um cano. Aqui é um caninho, tá? Então eu tenho 2 caixas d'água, a caixa d'água A e a caixa d'água B. Dentro dessa caixa d'água eu tenho água. 1000 litros de água em cada caixa d'água, só que elas estão abertas aqui, ó, uma com a outra. Para explicar como esse fenômeno acontece, imagina que aqui é uma caixa d'água e aqui é outra caixa d'água. Aqui nessa caixa d'água eu vou vir aqui, vou pegar 1 kg de sal e vou adicionar nessa caixa d'água. Na primeira hora, então quando eu acabei de adicionar, na hora 0, eu vou ter a água salgada só aqui. Se você adicionar aqui e experimentar a água aqui, essa água aqui não vai estar salgada, só aqui. Só que com o passar do tempo, passando o tempo, esse sal ele começa, por difusão, a andar em toda a solução. Ele vai espalhar sozinho, não precisa mexer. Ele vai se dissociando o sal
e ele vai andando aqui por atração, que existe uma atração, não queria chegar tanto no detalhe assim, mas a gente tem a água aqui. A água ela tem uma carga parcial aqui, que atrai esses íons aqui, ó. Então, o cloro é atraído aqui, atraído, não é ligado. E o sódio, ele é atraído aqui. Então, é como se fosse um ímãzinho bem distante, a molécula nem sabe porquê, mas ela começa a se dissociar, a se difundir nessa solução. E aí, com o passar do tempo, eu vou ter a mesma quantidade X aqui e X aqui de sal, próxima ou muito parecida, né, estatisticamente falando. Então, como que eu vou explicar? Pera aí, galera. Essa rota do sal daqui para lá, do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado, contrário daqui, faz com que o sal, voltando na carne, então esquece a caixa d'água, volta na carne. Aqui eu não tinha água e sal, pretinho e vermelhinho, água e sal, água e sal. Depois que aconteceu a osmose, a água saiu, o que era só sal ficou água e sal. Aí esse processo ela volta por difusão e aí sim o sal penetra na minha carne e aí acontece todo o fenômeno de cura e a gente segue nosso processo de charcutaria, que depois lava, defuma, matura, enfim, tá? Então a quantidade de sal que você pesa é a quantidade de íons que vai ter aqui, que vão estar aqui desse lado e que vão penetrar para sua carne. Essa velocidade de penetração, ela tem um cálculo que a gente pode falar em outro vídeo. Então, do sal estar aqui fora até ele estar aqui no centro, ele anda numa velocidade média aí calculada estatisticamente. Então a gente consegue também calcular que hora que essa cura acaba, ou pela quantidade de sal ser limitada, ou por ele atingir o centro, porque se ele atinge o centro aqui, ele vem de todos os lados, você jogou sal de todos os lados, então a cura vai acontecendo assim, ó, até chegar no centro e sua carne está curada. Beleza, galera? Acho que é isso. Vai aparecer um monte de dúvidas, perguntem à vontade aqui no vídeo, curta o vídeo, comenta o vídeo, manda para o amigo, porque assim, é uma coisa interessante que a gente às vezes só adiciona o sal lá, não pensa muito o que pode estar acontecendo lá. Sabendo disso, você consegue controlar um pouco mais para onde você vai, tá bom? Lembrando que Terça da Charcutaria, todas as terças às 20 horas no YouTube. É só se cadastrar no link aqui na descrição. Você vai receber toda terça-feira um link para você participar das nossas aulas lá. E conteúdo gratuito sem parar, tá bom? Beleza, galera? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!